É um prazer estar aqui convosco neste webinar à distância. É um bocadinho estranho. Estranha-se e depois entranha-se. Não vos ver é diferente de estar numa sala cheia de gente. Como o Rui disse, o meu nome é Teresa Santos. Neste momento sou responsável pela unidade de otimização de processos da Direção de Serviço ao Cliente. E temos tido esta ambição de otimizar processos, seja com inovação, ou seja, com passar por ter processos um bocadinho mais finos dentro de casa já há alguns anos, e portanto este desafio que foi comum entre nós e a GoContact há uns anos atrás, nasceu precisamente dessa nossa ambição. Eu agora acho que passo a palavra aos próximos para depois Se falarmos calhar, um ainda bocadinho. antes de passar, Teresa, recorda-nos só mais ou menos quantas pessoas trabalham na vossa operação, sempre para ter uma noção da dimensão. Neste momento, na direção de serviço ao cliente, somos cerca de 220, Ok. entre equipas puramente contact center e equipas de apoio, não é? Porque temos algumas equipas que dão suporte a toda a gestão do contact center, mas no fundo todo o nosso mindset está vocacionado para o cliente, e neste momento é dar apoio a estas equipas para servirem melhor o cliente e o cliente ter a melhor experiência possível com as marcas General e, neste caso, marca Tranquilidade e marca Logo. Ok. Então, passando sim ao Diogo agora dos CTT, também pedir uma breve apresentação. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, também agradecer aqui o convite da Impar e da Go Contacto para estar aqui presente e cumprimentar os meus colegas de painel e também todos os que nos estão aqui a ouvir. Eu atualmente sou responsável pelo apoio ao cliente e qualidade das operações do CTT, desde há um ano e meio, sensivelmente. Portanto, entrei no início de pandemia. Sublinho a questão da qualidade das operações junto do apoio ao cliente. Isto foi algo, em termos de organização do CTT, estratégico para garantir que o apoio ao cliente está muito perto do que aquilo que acontece no terreno e que nos tem permitido ter um foco no cliente muito grande. E desde janeiro deste ano acumulo também com a responsabilidade de transformação das operações no CTT. Antes do CTT, só para me conhecer, passei há alguns anos entre consultoria e operações na Accenture e também no Grupo Portugal Telecom. Muito bem. Diogo, recorde-me só qual é que é a dimensão da operação, só para ter uma ideia de quantas... Entre pessoas internas e no nosso parceiro somos cerca de 400. Ok, muito bem. Pedro da Randstad. Muito bom dia a todos, bom dia a todos os participantes. Agradeço também aqui à GoContact e à Impar o convite para poder estar aqui a partilhar a nossa experiência neste tema que é tão interessante. O meu nome é Pedro Sousa, sou atualmente diretor comercial de operações da Randstad. Para além disso, acumulo a função de desenvolvimento de negócio e de novas soluções, portanto aqui a parte da inteligência artificial com um peso também grande. Na Randstad gerimos atualmente cerca de 11 mil colaboradores em operações de serviço ao cliente, Customer Support, Customer Service. Estas pessoas estão disponíveis ou estão localizadas em 53 localizações diferentes. Gerimos sensivelmente 7.800 posições de atendimento. Estamos presentes em todo o ciclo de vida dos clientes, dos nossos clientes, portanto em qualquer uma das fases do ciclo de vida estamos presentes, em todos os canais e praticamente também em todos os setores. Ok, ótimo. Então vamos lá às nossas histórias reais, o que aconteceu concretamente, começando aqui pela Teresa. Então quais é que foram os processos ou os serviços que selecionaram para a implementação destas tecnologias e o que é que neste momento já conseguiram fazer à data de hoje? Nós começámos por implementar o IVR natural e de forma faseada, portanto não fizemos tudo de forma abrupta, fomos em parceria com o nosso cliente, ouvindo o que é que ele dizia, quais eram as dúvidas que ele tinha e fazendo um crescendo deste tal mapeamento que o André falou é muito importante, ou seja, nós temos de perceber exatamente quais são as expressões que o cliente utiliza no dia a dia, que não são aquelas que nós utilizamos enquanto expertos na matéria, e portanto tivemos de ter aqui um processo de aprendizagem contínuo, perceber o que é que ele dizia, o que é que ele pedia. Efetivamente conseguimos reduzir o tempo que ele demora em IVR, portanto a tal seleção infinita de opções até chegar àquilo certa, que às vezes não era a certa, reduziu significativamente, e depois efetivamente evitou-se todas estas transferências entre filas só porque o cliente ou não percebeu qual é que era a opção que deveria selecionar,
ou selecionou uma ao calhas, que acontecia muitas vezes, e portanto depois nós tínhamos de andar a transferi-lo de fila em fila até ele chegar à opção correta. Portanto, hoje em dia existem transferências chamadas sim, mas porque o cliente inicialmente tem uma pergunta que diz respeito, por exemplo, às coberturas da sua apólice, ou seja, tem um contrato de seguro connosco, quais são as coberturas que tem garantidas, como é que pode utilizar, e chegando à conclusão que efetivamente pode participar num sinistro, então quer falar com um especialista da área de sinistros, e nós aí sim, nesse caso, transferimos à fila correta, à tal queue de atendimento de sinistros, que pode prestar esse apoio necessário que o cliente pretende. Portanto, houve logo nesta fase inicial a preocupação em ouvir muito bem o que é que o cliente dizia, mapear estas tais intenções que também falaste, para perceber como adequaríamos o resto do IVR. Nós basicamente o que fizemos foi desconstrói tudo aquilo que tens até à data de hoje, esquece o que é um IVR de teclas e foca-te naquilo que é a pessoa que liga para uma linha e quer ser atendida de imediato por uma pessoa, porque qualquer um de nós quer ser imediatamente atendido por uma pessoa. Portanto, como é que nós colocávamos ali a inteligência artificial do nosso voice bot? A partir desse momento fomos criando condições para depois poder introduzir então mais inteligência artificial. Nós já tínhamos como ambição criar os tais self-services. Existiam já análises de há algum tempo sobre top procura, ou seja, o que é que o cliente mais nos pede nas linhas de atendimento, sejam elas de apoio ao cliente puro e duro, seja de sinistros, seja comerciais, e portanto nós queríamos construir em cima disso, portanto dar a facilidade ao cliente facilmente e rapidamente ter aquilo que quer e precisa, sem ter de estar à espera que um assistente o atenda, e depois de o atender interpreta aquilo que ele quer, e depois de interpretar então ir aos sistemas procurar a informação ou fazer o envio de uma segunda via de um documento e afins. Portanto, com base nesse pressuposto, nós começámos a listar tudo aquilo que gostaríamos de colocar em self-service. Tal como o André falou, nós temos também de estar preparados para poder fazer esta comunicação e esta conexão. Tivemos de preparar web services para poder conectar e dar esta possibilidade transacional em que o cliente indica que quer uma carta verde, por exemplo, quer uma segunda via de um documento, quer referências para pagar, quer pagar por MBWay. Portanto, tudo isto neste momento está disponível no nosso IVR de voz natural, mas nós tivemos de fazer um trabalho dentro de casa para poder ter isto tudo preparado. E, mais uma vez, isto não foi feito de uma forma única e no one shot, teve várias fases em que nós fomos melhorando estes serviços. Há sempre a preocupação de ter um serviço rápido e fácil de utilização. Ele não começou dessa forma, neste momento achamos que já está muito mais otimizado, mas fomos construindo este caminho. Portanto, nós fomos construindo os web services, primeiro com a carta verde, porque era aquilo que achávamos que faria mais sentido para o cliente. A carta verde foi a primeira, foi o primeiro go live. Sim, foi. E já agora, só por curiosidade, quanto tempo mais ou menos é que demorou entre o início do projeto e ter essa primeira a primeira carta verde disponível? A primeira carta verde, só para ter uma ideia do tempo que estas coisas demoram. Demorou, e não foi por ineficiência da GoContact, foi porque nós internamente dependemos de equipas técnicas da IT e isso tudo demora, mas eu tenho a ideia que demorou quase um ano até conseguirmos ter a carta verde operacional. Okay. Neste momento já temos estes serviços todos que eu vos falei, temos FAQs, temos um conjunto de opções que nós colocamos e tiramos mediante o negócio. Portanto, se existe uma altura em que é preciso evidenciar um determinado tema, porque saiu uma carta para a rua ou saiu uma comunicação, nós fazemos utilização do IVR natural também para comunicar com o cliente. Portanto, utilizamos a ferramenta no seu todo, ou pelo menos tentamos esmiuçar todas estas opções, e a evolução na qualidade com a qual nós prestamos estes serviços também vem daquilo que o cliente nos vem dizendo, ou seja, nós temos a preocupação de fazer o acompanhamento contínuo, e tu referiste isso muito bem. Sem isto, nada disto é possível de acontecer. Nós de início tínhamos pessoas dedicadas todos os dias a ouvir
as intenções, se o robô tinha feito a interpretação correta da intenção e se estava mapeado da forma correta para depois cair ou no serviço certo ou na fila de atendimento ou whatever. Neste momento já não temos pessoas dedicadas o dia inteiro a fazer isso, mas fazemos com muita frequência. E depois isto é um trabalho de equipa, ou seja, todos os endpoints destas entregas de intenções, todas as pessoas foram incluídas, digamos assim, neste boost de melhoria contínua. Portanto, nós pedimos frequentemente para eles não se esquecerem, se receberem uma chamada em que a intenção foi mal mapeada, para nos dizerem e nós fazermos essa correção. E tanto temos isto dentro de casa como outros parceiros. Portanto, nós entregamos chamadas na Advanced Care, entregamos chamadas na Europa Assistance, porque são serviços que nós temos disponíveis e sempre que existe esta ineficiência, eles também nos comunicam a dizer, olha, esta intenção vem-nos cá parar e não foi corretamente mapeada e nós vamos atrás e vamos corrigir. Portanto, nós tentamos sempre ouvir ao máximo o cliente, seja através daquilo que ele nos diz nas intenções, seja através daquilo que ele depois diz ao assistente quando é efetivamente atendido, para que possamos ir sempre fazendo esta melhoria contínua e até mesmo às vezes descobrir coisas que para nós ainda não tinha feito o clique. Mas depois dele falar, vamos analisar e de facto faz sentido introduzir essa nova intenção. Ok, então eu pedia também aqui ao Diogo para nos falar um pouco do projeto, o que é que conseguiram até agora já fazer e mais ou menos quanto tempo é que tudo demorou? Bem, começando por dar aqui algum contexto, porque o CTT está num processo de transformação de negócio bastante grande, e no que respeita ao apoio ao cliente, nós começámos há cerca de 3 anos por implementar um novo CRM, porque consideramos que é o alicerce, não é, para tudo o resto. E, portanto, depois de termos um único sistema de CRM, de facto, para todas as áreas de negócio, para todos os segmentos, para todos os canais de entrada, então, há cerca de 1 ano começámos a pensar na evolução e fizemos ouvindo o nosso cliente. E, portanto, o que genericamente o cliente nos diz é que os CTT entregam com bastante qualidade, aliás, em termos de qualidade e métricas, é isso também que nos diz, mas dizem-nos uma coisa interessante, que é quando falha o processo, é um pouco doloroso, digamos assim. Pronto. E foi nessa premissa que pensámos, ok, nós temos que aumentar as nossas ferramentas, no fundo, de self-care, e temos que alargar a novos canais para o cliente ter mais facilidade de comunicar connosco, porque nós tínhamos, no fundo, os canais tradicionais de telefone e e-mail. E, portanto, começámos a investir basicamente em 3 plataformas e que têm AI todas elas. A primeira foi no âmbito da reorganização de canais. Nós quisemos acabar com o canal e-mail e substituir por um formulário inteligente no nosso site. E, portanto, o que nós fizemos foi basicamente contratar uma empresa que, na verdade, é até uma startup, que tinha um mecanismo de machine learning, e o que nós fizemos foi basicamente, no nosso site, no menu de ajuda, o cliente pode colocar em linguagem natural, no fundo, escrever qual é a sua preocupação, sem ter que escolher ou tipificar ou escolher assuntos, escreve livremente e, portanto, depois nós temos o motor da AI que detecta qual é o assunto, propõe uma resposta através de facts e depois pergunta se resolveu ou não o assunto. Por acaso estamos com uma taxa de deflexão já bastante boa, embora tenhamos implementado apenas em março deste ano, já estamos com 25% de deflexão só com base nas facts. E depois, quando não fica satisfeito, leva-o para um formulário ele também inteligente, ou seja, com base no assunto, já só pede a informação que o cliente precisa e, portanto, dá aqui uma experiência positiva e, obviamente, é um canal mais eficiente do que o e-mail, porque, no fundo, reduz o número de interações porque recebemos logo a informação que necessitamos para resolver o assunto. Portanto, esta foi a primeira implementação. A segunda, e que já está, no fundo, curiosamente, todas elas têm demorado cerca de 12 semanas, as nossas implementações têm sido relativamente rápidas. A segunda ferramenta foi, de facto, a introdução dos canais modernos e, no fundo, adquirimos uma plataforma de gestão de canais modernos, leia-se redes sociais, ou seja, acesso ao Messenger, Instagram, LinkedIn, e associado a isso live chats e também chatbots, quer de factos, quer
conversacionais, ou seja, com a utilização de inteligência artificial. Nós, neste momento, já temos live os chatbots de facto, e estamos agora a desenvolver os primeiros chatbots conversacionais que, de facto, requerem a utilização de sistemas de inteligência artificial. No fundo, também já com bastantes resultados. Aliás, por causa do processo novo de desalfandegamento, lançámos a semana passada o nosso chatbot e está com uma taxa de deflexão de 30% e de facto é ao nível de facto, ou seja, nem sequer estamos a nível de linguagem natural para responder às questões. O terceiro, implementação, que curiosamente, se correr bem, vai hoje para a produção, é aqui com os nossos parceiros GoContact e que tem a ver com o VoiceBot. Nós não estamos a substituir ainda todo o IVR natural. O que vamos fazer é para uma das funcionalidades que tem mais taxa no fundo, de chamadas, que é a localização do objeto, ou seja, os clientes ligam-nos a perguntar onde é que está o meu objeto, representam cerca de 30% das chamadas, e portanto é para esse ramo do IVR que nós então estamos a implementar um voice bot de linguagem natural, que no fundo identifica, pergunta ao cliente qual é o código do objeto. Nós temos depois uma integração com o nosso track and trace que nos diz qual é o estado do objeto, responde e pergunta depois ao cliente se ficou satisfeito ou se quer de facto ser transferido para um operador. E portanto são estas três implementações. Hoje é um dia importante, hoje é um dia em que temos os olhos postos no sistema, sim senhor. Então, seguindo a tradição do teatro, o break a leg, não é? Exato. Muito bem, passar aqui ao Pedro. O Pedro aqui, Randstad, então conte-nos lá aí a vossa experiência neste mundo da inteligência artificial, tanto que eu percebi até é bastante alargada e abarca vários contextos completamente diferentes. Sim, Rui. Neste caso, o que trago para partilhar é um pouco uma iniciativa interna da Randstad. À semelhança de quase todas as organizações atualmente, nós estamos a passar um processo de transformação, digitalização e com o objetivo de melhorar a experiência daquilo que são os nossos clientes. O nosso contexto, o nosso conceito de cliente é um conceito um bocado mais alargado, ou seja, passa pelos nossos candidatos, os nossos colaboradores e os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes. Portanto, temos aqui um conjunto de clientes um bocadinho diferente. E no âmbito destas iniciativas, que estão a ser geridas pela Randstad globalmente, estamos a lançar ao mercado um conjunto de soluções muito focadas na transformação digital e em novas soluções focadas no digital e na inteligência artificial. Neste sentido, identificamos a possibilidade de implementar um chat. Portanto, estas iniciativas surgem sob o abrigo do Randstad Relevate e dentro deste temos um chatbot, que é o Chat Relevate, que visa melhorar aquilo que é a experiência dos nossos candidatos no acesso às nossas oportunidades. E o que é que faz este chat? Este chat atualmente é responsável por fazer todo o processo de screening do candidato, ou seja, a partir do momento em que temos um candidato a candidatar-se a uma determinada posição, o chat começa a fazer um conjunto de questões de triagem, por exemplo, se tem carta de condução, caso seja um requisito, se tem disponibilidade imediata, se tem experiência na função, se tem experiência, há quanto tempo é que tem essa experiência, ou qual é a experiência acumulada que tem, e vai fazendo um conjunto de questões de triagem e caso identifique que o candidato é válido e pode ser enviado para uma shortlist, coloca em shortlist e faz o agendamento logo da entrevista com o consultor da Randstad. Isto numa fase inicial. Neste momento, o sistema já permite que o bot faça a leitura do requisito na job description, naquilo que são os requisitos da função, de uma forma automática. Ele vai lendo quais são os requisitos e vê, por exemplo, é necessária a carta de condução e ele faz a pergunta sobre a carta de condução. Se tem necessidade de disponibilidade imediata, ele também já vai fazer esta pergunta, ou seja, o consultor já não tem que parametrizar as perguntas que vai fazer. O sistema já foi aprendendo e já é capaz de ler na job description e no requisito da função quais as perguntas de triagem que deve ir fazendo antes de enviar o candidato para a shortlist e colocá-lo para entrevista com um consultor. Já estamos com esta experiência há mais de um ano, iniciamos no ano passado. Neste momento, o chat foi já responsável pelo tratamento de 2 milhões de interações. Conseguiu concluir com sucesso 90% destas transações, ou seja, iniciar e terminar todo o processo de triagem com o candidato e submeter para entrevista 500 mil pessoas para entrevista com o consultor.
Um facto muito interessante que seria uma nossa preocupação tem a ver com a satisfação do candidato a atravessar este processo num modelo tão diferente, e mesmo aqui tivemos uma surpresa muito, muito positiva, uma vez que conseguimos uma melhoria de 17% da satisfação do candidato quando atravessa todo este novo processo. Portanto, um muito bom resultado, até do ponto de vista da qualidade percepcionada. Números muito significativos e relevantes. Já agora, só por curiosidade, o projeto demorou quanto tempo a ser implementado? Ou seja, a primeira etapa, digamos assim? Demorou sensivelmente 6 meses. 6 meses. Para a fase inicial, onde estaríamos ainda a colocar as questões e não a fazer a leitura automática daquilo que era o requisito e a job description e a colocar já a inteligência em cima do chatbot. E agora esta experiência já dura há quanto tempo? Já dura há 1 ano e meio. E está para ficar e com muitos bons resultados. Lá está, a estratégia que optamos também foi começar com processos massificados, onde tínhamos muita necessidade de talento, muitos números, e começar com um processo, com um cliente em particular, e começar a massificar a partir daí, a testar, a experimentar, a fazer as melhorias, e depois incrementando outros perfis, outros processos, e sempre numa perspectiva incremental, sempre medindo aquilo que era a eficiência do chat, do ponto de vista de performance, e também aquilo que era a qualidade e a satisfação percepcionada pelos nossos candidatos. Uma parte também interessante é que o volume de entrevistas de quem está dedicado a este processo aumentou em 70%. Ou seja, nós temos atualmente as pessoas dedicadas a uma fase que para nós é mais crítica, que é quando existe realmente o contacto humano, onde o humano continua a acrescentar muito valor e acreditamos que vai continuar a acrescentar, que é na fase de entrevista do one-to-one e estar a conversar com o candidato, a perceber as motivações, a perceber os soft skills, e aí a máquina não faz. Portanto, nós queremos focar cada vez mais esta componente e dar cada vez mais espaço aos nossos consultores estarem com os nossos candidatos, mas claramente a montante disto, ter um processo que faça esta triagem, é um processo que traz eficiência e satisfação para todos os envolvidos. Ora bem, muito bem. Eu a seguir o que eu iria perguntar a cada um dos nossos participantes, é algo que também é sempre muito importante para quem está a assistir a isto, é quais é que foram as principais dificuldades e quais é que são, digamos assim, as lições aprendidas, o que é que faríamos de forma diferente. Mas antes, vou pedir aqui à Patrícia para lançar uma das primeiras perguntas que temos aí para vos colocar, porque não podemos deixar perder a oportunidade, termos aqui quase 90 participantes e tentar ter uma primeira sondagem de qual é que é o grau de familiaridade que têm com estes temas. Por isso, Patrícia, posso pedir, ora aqui está ela, vou-vos pedir para ir respondendo aqui a estas questões, nós vamos deixar isto aqui no ar aqui durante um tempo, para poderem com calma ir responder, já cá estão todas, parece muito bem, mas entretanto, enquanto vão respondendo, vou já aqui voltar outra vez à Teresa. Teresa, então, dificuldades, isto foi tudo fácil, foi num instantinho, o que é que foram os principais obstáculos, o que é que faríamos diferente, se fosse hoje, o que é que estas pessoas que estão aqui a pensar e implementar devem ter como cuidado? Assim, não foi fácil, foi um trabalho gigantesco. Aquilo que foi bastante difícil no início foi fazer o tal mapeamento. Em seguros nós temos o segurês, portanto, que são as ditas palavras que nós achamos que todo o comum dos mortais entende, mas não entende. E, portanto, aqui foi ter esse contacto com a realidade e que, de facto, as palavras que nós utilizamos no nosso dia-a-dia para falar entre nós não é de toda a forma como o cliente comunica entre ele e comunica connosco. E, portanto, tivemos de nos adaptar. Já de antes, montar um IVR natural de teclas era um desafio, porque não sabíamos se punhamos uma palavra mais para a esquerda ou mais para a direita, e, portanto, e depois a forma como nós temos de nos expressarmos é tão dispar e, portanto, temos sempre de pensar em imensas formas de dizer o mesmo. Por exemplo, em sinistros, como é que nós iríamos colocar um dano por água? Para nós é dano por água, mas para o cliente não é nada. Cai água dentro de casa, ou tenho uma mancha no teto, ou qualquer... Bem, tantas formas de explicar uma mesma coisa, não é? Que para nós significa uma só, mas para o cliente tem efetivamente inúmeras formas de expressar. E, portanto, isso foi de facto o trabalho inicial mais árduo que nós tivemos. Tiveram quantas pessoas envolvidas nessa etapa? Nós tivemos 2 gloriosas pessoas a fazer isto de forma intensiva. Foi um trabalho extenuante, mas era o nosso objetivo na altura e, portanto, nós não abdicámos nem arredámos pé. Portanto, e durou quanto tempo essa tarefa? Nós tivemos cerca de 1 mês e meio em diário com isto, portanto, nem sempre conseguíamos analisar
todas as chamadas que entravam, porque nós tínhamos tipo uma percentagem que ia crescendo, em que mudávamos do IVR de teclas para o IVR natural, portanto nós íamos balanceando a percentagem da amostra para ir trabalhando sobre esta mesma amostra, mas digo-vos que sem este trabalho inicial nós não conseguiríamos ter lançado tão rapidamente o IVR para 100%. Portanto, tivemos efetivamente ter aqui pessoas dedicadas e eu acho que este foi o trabalho mais difícil, mas também foi aquilo que garantiu que depois nós conseguíssemos lançar no espaço de 1 mês e meio, 2 meses, o IVR natural. Depois o IVR natural em si foi outro desafio que nós há pouco vocês comentaram isso, que é o cliente final não estava habituado a falar com uma máquina e, portanto, tivemos de ir alterando as expressões e a forma como o próprio bot falava, gravando expressões diferentes para perceber o que é que o cliente entendia melhor. Queres dar algum exemplo que tenhas assim de cabeça desse tipo de situação? Olha, por exemplo, nós tínhamos basicamente copiado algumas das frases que já tínhamos nas mensagens de acolhimento. Bem-vindo à tranquilidade, temos agora, fale, já não me lembro se dizia, se diga, se fale connosco sobre o motivo que nos levou a contactar. E depois aquilo tinha de ter um bip, e ele só podia falar depois do bip, que é nessa altura que a máquina reconhece a voz. Mas nós não dizíamos que ele tinha de esperar pelo bip, portanto achávamos que ele ia ouvir, não é? Mentira, ninguém ouve nada. E portanto ele começava logo a falar, quando o voice bot entrava, ele já tinha dito a intenção e portanto tínhamos de volta, montámos tudo outra vez, tipo, bem-vindo à tranquilidade, temos uma nova forma de comunicar consigo, portanto tivemos de explicar que não era o IVR anterior, é uma nova forma de comunicar consigo, contamos uma frase mais rebuscada para dar a entender precisávamos do contributo dele para que isto tivesse sucesso e depois tínhamos de dizer indique ou diga aquilo que pretende depois do bip ou depois do sinal, já não me recordo, nós fomos mudando a forma como indicávamos. E isto foi logo dos primeiros desafios, porque o cliente começava logo a falar. Outro desafio era aquilo estava de uma forma tão fluida que existiram clientes que não perceberam que estavam a falar com voice bot. Portanto, ele chegava ao assistente humano e disse: eu estive ali a falar com a sua colega, já lhe disse o que é que quer. Resultado, nós passámos a colocar a intenção detectada pelo bot no momento em que a chamada surge ao assistente, para ele perceber exatamente o que é que o bot já reconheceu. Portanto, exato. Não punhamos a frase por extenso do que é que o cliente disse, mas punhamos a intenção, punhamos e colocamos, neste momento temos a intenção a ser disponibilizada ao assistente no momento em que cai a chamada, para ele perceber efetivamente o que é que o cliente disse nesse período. E, portanto, tivemos de nos ir adaptando a estas terminologias. Por exemplo, outro tema que tivemos de colocar vários formatos até perceber como é que isto iria funcionar. Para nós pagamentos é pagar um seguro, mas para o cliente não é. E portanto, para ele é o pagamento que lhe vão fazer a ele. E quando ele tem um sinistro, tem que estar à espera de uma indenização, que ele não diz indenização nunca, não é? A não ser que aquilo esteja lá escrito num papel qualquer e ele lê exatamente aquilo, a comunicação que nós lhe fizemos, ele diz que está à espera de um pagamento. Portanto, tivemos de ensinar que há pagamentos de seguro, não é? Em que diz respeito a um contrato e ao pagamento da apólice, e existem pagamentos de sinistros. E, portanto, tivemos, mais uma vez, de ensinar como é que iríamos fazer esta distinção para canalizar ao sinistrado, ao cliente, para as Q-Setters. Num caso, até temos um self-service em que lhe dá logo as referências multibanco ou envia segundas vias de recibo ou whatever. E no outro não, vai efetivamente para um assistente humano em que vai consultar o estado dessa dita indemnização e se já foi ou não remetida. Portanto, há de facto aqui muitos desafios. Claro que depois isto tem a ver com a área de negócio, tem a ver com a forma como nós até onde é que queremos ir, portanto, a opção que o Diogo tomou é perfeitamente fazível e tem o seu mérito, porque no fundo está a aplicar aquilo que efetivamente vai fazer diferença para o cliente final e para o cliente interno.
E isto depois depende sempre da forma como nós temos a nossa orgânica interna montada. Há pouco não referi, mas nós quando montámos estes web services todos para dar resposta ao nosso VoiceBot, montámos de igual forma para dar resposta ao nosso chatbot e ao nosso WhatsApp. Portanto, Exato. existe sempre aqui a necessidade de fazer decisões estratégicas e de otimização de processos de uma forma transversal à empresa, não só estar a olhar para uma tranchezinha, mas sim de uma forma global. Neste momento, nós começámos com uma marca, já temos isto para ambas as marcas, e no fundo aqui a aposta tem de ser sempre começar com uma área que conseguimos controlar e avaliar logo os impactos que está a ter, porque não há outro filtro, não é? Nós não temos aqui outra forma de lidar, e depois gradualmente ir avançando. Outros desafios bastante relevantes para nós, neste caso, era a proteção de dados, portanto nós tínhamos de garantir que na forma como montávamos o web service, estávamos a disponibilizar aquela informação em self-service, portanto não há intervenção humana, não há outra validação a não ser aquela que estávamos a disponibilizar ao nosso cliente e àquele que está certificado internamente. Portanto, esse foi de facto um desafio que teve aqui algum impacto, e nós tivemos mais do que um modelo live, porque tínhamos de garantir que efetivamente não estávamos aqui em incumprimento. Outros desafios. No início era por onde começar, porque nós queríamos atacar tudo e fazer logo uma data de coisas, e não dá para fazer assim, e portanto, pelo menos nós achámos que não daria, não é? Se calhar outras operações acham que é possível, e tivemos de fazer uma escolha, e portanto aqui tem de ser win-win, ou seja, é uma escolha que seja boa para o cliente final e que seja boa para nós enquanto empresa. A verdade é que o facto de irem começando a desmobilizar aquela equipa é porque foram ganhando cada vez mais confiança no processo, não era? Pelo menos essa é a minha leitura. Sim, sem dúvida. E o que permitiu este crescimento gradual para self-service e este crescimento gradual para termos estes mapeamentos o mais otimizados possíveis, é que as equipas de trabalho no fim da linha começaram a ganhar a oportunidade de ganhar outras competências e de fazer outras coisas que é a nossa intenção. E neste momento o nosso propósito é ganhar folga para ganhar outros serviços dentro do contact center. Portanto, isto nem sempre significa, e para nós não foi isso que significou redução da equipa, mas sim com a mesma equipa fazer mais coisas. Nós fizemos a integração da Generali com a Tranquilidade e a Logo, sem crescer equipa. E graças a quê? Graças a todos estes processos de otimização e automação que, entretanto, foram sendo montados, que deram aso a termos esta folga, entre aspas, que permitiu esta mobilidade, e portanto é sempre nesse sentido que nós estamos a apostar internamente nestas otimizações que fazemos, porque existe sempre a possibilidade de se fazer mais e melhor para o cliente. Portanto, ou temos mais serviços, ou temos mais campanhas, ou temos mais produtos. Claramente tem de ser um passo de cada vez, não é? Sim. Eu ia também agora aqui beber ao Diogo a experiência do que é que podia ter corrido melhor ou pior. Só uma última nota, quando estavas a falar do Segures 3, eu estava-me a lembrar quando fiz o meu primeiro segundo, ainda jovem, e me disseram que eu ia ter um prémio, fiquei todo contente, mas é porque afinal o prémio era eu que pagava. Ora bem, Diogo, experiência acumulada, o que é que aprendemos, o que é que faríamos diferente? Bom, eu mais do que os desafios, gostaria também de falar um bocadinho do caminho, porque foi um caminho recente e pode ser interessante para quem nos está a ouvir e que esteja a começar também a ter esta vertente. E a Teresa, enfim, já se tem falado um pouco na questão da implementação propriamente dita e da experiência. Eu ia voltar um bocadinho atrás e começar a falar um pouco daquilo que é o aspecto da estratégia antes de arrancar para a inteligência artificial e também depois da própria contratualização. Do ponto de vista estratégico, o que se começou por definir e pensar é o que é que queríamos, se queríamos ir para um modelo com base em parceiros ou se queríamos construir a nossa própria capacidade. E obviamente que o tempo
de implementação varia. E, portanto, a nossa opção foi claramente ir com parceiros, e fizemos com parceiros porque, de facto, o time to market é completamente diferente, e como disse há pouco, no fundo, o André, neste momento, estes projetos de implementação são algo que são chave na mão, portanto, também não estamos a ser pioneiros, estamos a ser followers e, portanto, temos essa vantagem de ter menos dores e, portanto, beneficiar daquilo que foi a experiência de quem já começou antes. De qualquer forma, numa perspectiva de expansão, estamos também ainda a equacionar se não queremos no futuro, principalmente para a componente Machine Learning, ter a nossa própria capacidade e construir nós próprios essas soluções, porque no fundo a utilização da inteligência artificial vai muito para além do apoio ao cliente e, portanto, do ponto de vista de CTT no negócio como um todo, tem bastante potencial. Mas, portanto, o aspecto estratégico foi, ok, vamos com parceiros para ser mais rápido, pelo menos nesta primeira fase. Depois a questão da contratualização, que é um aspecto importante, que é nós queremos fugir um pouco àqueles modelos de contratualização com base em volumes, porque isso pode criar, de certa forma, alguns efeitos perversos. E por isso tentamos procurar sempre o modelo de flat rate, em que a gente paga uma licença, mas que dá para tudo. Embora, obviamente, no caso, por exemplo, do VoiceBot, isso não é possível, porque lá está, como o André e o Ricardo explicaram, utilizam o Google Dataset, que ele próprio tem um modelo de licenciamento por interação e, portanto, não permite ir por aí. Mas então o que nós fizemos foi, ok, então nós já sabemos que a inteligência artificial é um caminho que se faz caminhando e, portanto, vamos começar aos poucos e vai haver imensas melhorias, então vamos lá pensar num modelo de contratualização que fomente essa melhoria contínua, não é? E, portanto, pensámos num modelo no fundo, de success fee e, portanto, o que nos interessa, a nossa medida de sucesso é quantas chamadas é que nós conseguimos defletir e, portanto, eu não me importo pagar mais se, de facto, eu conseguir evitar essa chamada. E, portanto, pensámos aqui num modelo win-win que é bastante interessante e, portanto, esse era um aspecto que queria referir. Depois, do ponto de vista de implementação, já se falou aqui um pouco, de facto, o começar com um MVP, ou seja, começar com pequeno e depois ir melhorando, é uma estratégia fundamental. A gestão da mudança, e a Teresa também falou disso, ou seja, estes mecanismos da inteligência artificial, no fundo, estão inseridos numa jornada de cliente, num workflow, não é? Que no meio utiliza, mas que não termina ali. Portanto, nós temos que preparar os nossos operadores para, quando damos a opção ao cliente, caso não tenha ficado satisfeito com a resposta e quer, no fundo, caminhar para o agente, não é? O agente tem que estar conhecedor de tudo o que aconteceu para não pedir informação que já foi pedida. Portanto, por exemplo, no caso do VoiceBot, nós estamos preocupados em perceber, ok, o cliente conseguiu dar o seu código de objeto e a máquina entendeu, ou não, ou tendo conseguido a resposta dos status do objeto não foi suficiente e por isso ele quis falar com o objeto. Portanto, este contexto tem que chegar às operações para eles terem todo... E já agora, até agora, hoje que é o dia do lançamento, quem é que do vosso lado, quantas pessoas é que estiveram envolvidas neste trabalho, digamos assim, de setup e de configuração? Muito bem, nós temos, enfim, a equipa de projeto em si, há um núcleo de cerca de 5 pessoas e isso é algo que é muito, muito importante porque nestes projetos a parte dos testes de aceitação, da experimentação é fundamental e é fundamental, de facto, envolver bastantes as pessoas e o quanto mais próximo do terreno melhor, portanto não pode ser uma equipa que conhecem a linguagem do cliente, já vem descodificada, não é? Exatamente, tem que ser alguém que está no dia a dia e, portanto, os testes tendem a ter que ser feitos por esse universo de pessoas. De facto, em termos de tempo, como eu disse há pouco, a implementação foi algo que... Creio que houve ali uma quebra. Acho que ficámos cheio de ovo. Então, se calhar, eu passava aqui ao Pedro, entretanto, haverá de chegar o Diogo. Pedro, queres partilhar connosco aí aquilo que foram as vossas principais lições aprendidas ou o que é que recomendarias diferente?
Claro que sim, Rui. Eu se calhar punha aqui até a resposta Perfis técnico-funcionais, não é? Pessoas que Já voltou. Diogo, houve uma quebra na tua ligação, entretanto tínhamos passado aqui a palavra ao Pedro, mas eu já volto a ti, está bem? Ok. Pedro, força. Muito bem, então eu se calhar respondi em duas perspectivas diferentes. Uma é aquilo que temos feito e aquilo que partilhei convosco no início, em que aqui os principais desafios que sentimos, e foram já partilhados quer pela Teresa, quer pelo Diogo, é de facto identificar o ponto de partida para a implementação do projeto. Onde é que vamos começar, com que volume é que vamos começar e qual é o business case para este começo. Aqui sim sentimos algum desafio e é um exercício que parece simples, mas é complexo. A parte interessante é que depois de iniciado, nós conseguimos ir incrementando e vamos aprendendo e vamos percebendo melhor a tecnologia, a forma como ela pode ser utilizada ao serviço das operações e vamos avançando cada vez a mais velocidade, com mais oportunidades, com mais use cases identificados. Esta é a parte interessante. Um outro desafio muito relevante tem a ver com os dados. Os dados em duas perspectivas. Um primeiro também já foi referido pela Teresa, que é a própria proteção de dados. E uma vez que trabalhamos numa lógica de ecossistema com partilha, a inteligência artificial consome muitos dados que são nossos e a forma como eles vão estar expostos é uma preocupação, portanto, e tem que estar muito bem acautelada. E por outro lado, a forma como temos estes dados organizados dentro de casa e de que forma é que eles estão também disponíveis para ser consumidos e disponibilizados na lógica da ecossistema e da API para comunicar e devolver e receber, que é muito importante como ponto de partida para começarmos com os primeiros projetos. Uma segunda perspectiva do ponto de vista de desafio, acho que ali tocando num ponto que o Diogo refere, tem a ver com aquilo que é o nosso posicionamento enquanto prestadores de serviço, enquanto empresa de BPO, em que temos que estar muito alinhados com aquilo que é a visão do nosso cliente. Ou seja, nós, à data de hoje, e com tudo que está a acontecer e nós queremos tirar atores relevantes em tudo isto, não podemos ter modelos de contratação que por um lado temos uma situação de crise e estou cheio de chamadas e estou muito contente porque estou a faturar muito, e por outro lado o meu cliente está pouco satisfeito porque tem uma crise, tem clientes insatisfeitos e está a ter um desvio em relação àquilo que era o orçamento. Em resposta a isto, também acho que o mercado amadureceu. Temos já modelos de negócio e modelos de governo das operações e de contratação que nos permitem também acautelar isto, em que eu tenho interesse, enquanto prestador de serviços, em procurar melhorias e eficiências que posso ir implementar com recurso de inteligência artificial, com recurso de RPA, pô-las ao serviço do cliente, contribuir para a redução de volume, mas também melhorar para aquilo que é a satisfação do cliente, para a fidelização e também para potenciar aquilo que é o resultado que eu consigo nessa mesma operação. Ou seja, entregar um serviço de maior qualidade, valor acrescentado e trabalhar nesta perspectiva e não no volume que eram o que previam os contratos até alguns tempos atrás. Portanto, para responder a este desafio aqui, que acho que é importante para quem está nesta perspectiva de BPO. Bem, o tempo vai voando, são 11h12, estamos sensivelmente a 18 minutos do fim. Temos aqui já várias perguntas que foram surgindo aqui dos nossos participantes. Eu gostava, antes de mais, de ir colocando para não as perdermos. A primeira das quais, se calhar até poderia ser aqui o André ou o Ricardo a responder, que a pergunta é: para quem já tem uma linha 800, é possível fazer essa alteração sem mudar o número ou tem de se mudar o número? Ok, Rui e estimado colega que nos fez essa pergunta, é perfeitamente possível, não há qualquer problema. Portanto, toda a numeração, seja inteligente ou uma numeração mais regional a ser utilizada, não tem qualquer impacto nesta implementação. Portanto, a parte de telefonia é algo que tem de ser perfeitamente tranquilo em termos de utilização. Não há que mudar de numeração, não há que mudar de sistemas. Isto simplesmente é uma passagem por um sistema inteligente que toma decisões e dá continuidade ao processo. Portanto, A resposta rápida é: não há problema. Sem dúvida. Eu tenho aqui outra do Joel Ricardo. Em Contact Center, por onde começar a implementar o bot e qual a melhor maneira de ensinar ao bot? Ou seja, eu creio que isto mais ou menos já foi de alguma forma respondido tanto pela Teresa como pelo Diogo, que falaram um pouco quais é que foram os vossos critérios, mas se calhar só recordar, Teresa, qual é que foi, digamos assim, o critério determinante para escolherem esse primeiro business case? Foi de facto o volume de chamadas face ao top procura. Portanto, nós fomos buscar o top procura de chamadas, também juntámos o top procura de e-mails e de outros pedidos que nos chegavam pelo site, e foi a partir daí que decidimos... E o grau de complexidade da interação também poderá ser um fator relevante? Sim, ou seja, foi isso que eu há pouco falei, nós tivemos uns primeiros modelos, digamos assim, um pouco mais complexos,
E depois junto das nossas infraestruturas fomos encontrando modelos mais fáceis de comunicar e de transacionar esses mesmos requisitos, e portanto foi um modelo evolutivo. Certo. Mas o IT esteve sempre a par e passo connosco, a ajudar-nos a decidir o que é que seria fazível e em que Certo. momentos, e portanto nós à cabeça sabíamos logo que teria de ser um processo evolutivo e não teríamos o modelo a brilhar 5 estrelinhas como nós queríamos Certo. logo da primeira fase, mas conseguiríamos alcançá-lo e necessitaríamos era de mais algum tempo de desenvolvimento. Ok, no caso do CTT, pelo que eu percebi, o critério também essencialmente foi a operação com maior peso, que era o tracking dos objetos, não é? Por isso esse foi basicamente o principal critério. E em relação à estratégia de ensinar o bot, Teresa, também mais uma vez acho que ilustraste bem, através daquele acompanhamento constante, ver erros e falhas e estar sempre a alimentar a informação, o modelo Nós não escolhemos uma opção em concreto, tal como o Diogo fez, portanto, nós fomos tirando amostras do IVR de teclas para dentro do IVR natural e ir crescendo em função disso. Tenho ideia que logo no início foi tipo 10, 15% e depois passou para 20, e depois para 40, e depois para 50, e depois a partir de 50 passámos logo para 80 e a partir daí arrumámos o tema. Mas ou seja, o manancial de informação que nós tínhamos todos os dias para tratar era imenso. E o maior desafio é esse, é termos pessoas com a proximidade suficiente do cliente e do negócio, porque tem de ter estas duas valências, não é? Para conseguir fazer este tal mapeamento de forma rápida. Claro que do lado da GoContact nós tínhamos uma pessoa também sempre disponível para nos ajudar nestes improvements. Portanto, não fizemos este trabalho sozinho, tivemos sempre alguém do lado da Go a dar-nos este suporte, o que foi também é determinante, não é? determinante para o sucesso, sim. Sem dúvida. Outra pergunta aqui do José Carlos Ribeiro. Alguém fez surveys sobre a satisfação dos clientes antes e depois? Ou comparar quem tem o atendimento de uma forma com a outra? Alguém teve essa possibilidade? Ou a própria Go, algum cliente vosso fez isso? Não sei se tem alguma informação que pudessem partilhar sobre este tema. Posso partilhar a nossa experiência. Nós temos inquérito de satisfação no final das chamadas e, portanto, a evolução foi positiva, ou seja, nós começámos a subir na avaliação do cliente após a utilização do IVR natural. Portanto, não tínhamos uma pergunta específica no tal survey sobre o IVR natural, tínhamos sobre o atendimento no seu todo, porque é isso também que nos interessa, não é? E, portanto, a evolução foi positiva, não houve estagnação dos valores, mas sim houve uma evolução positiva. E para nós isso foi o sinal em como o cliente estava satisfeito com esta passagem à utilização. Também fizemos alguns inquéritos por amostragem a pessoas que tinham utilizado logo no início a ferramenta em self-service para perceber se tinham conseguido ou não, mas foram mais valores indicativos para nós percebermos se estávamos com as intenções bem mapeadas e as desambiguações corretas do que propriamente para divulgar valores, até porque não operámos com esse objetivo. Portanto, foi um trabalho, digamos assim, mais próximo com o cliente. Boa. Já agora temos aqui também mais uma do Eduardo Carreiro, que pergunta como se poderá realizar esta mudança de forma faseada do IVR tradicional até a introdução disto. Eu gostava de aproveitar esta pergunta do Eduardo, que uma parte dela eu creio que até já tenha sido respondida, mas para tentar perceber aqui um aspecto que tem a ver, por exemplo, com os ajustes rápidos que têm de ser feitos, porque nas nossas operações o mundo está sempre em mudança, não é? E nós no tradicional árvore de IVR, cada vez mais o cliente tinha muita facilidade, até com ferramentas drag and drop, alterava a estrutura do IVR em 10 minutos. A minha dúvida é quais é que são, digamos assim, os graus de liberdade que o cliente tem quando precisa de fazer uma alteração também relativamente rápida, porque algo de anormal, entretanto, está a acontecer e tem de se ajustar rapidamente o protocolo com o cliente. Normalmente, quais é que são os graus de liberdade? André ou Ricardo, não sei qual dos dois é que gostaria de
falar um pouquinho sobre isto. Posso responder? Agora já não estamos a falar tanto da implementação, mas dos ajustes que tenham de ir sendo introduzidos. Exatamente, isso acontece tanto ao nível de um ajuste que o nosso cliente, empresa, queira fazer, como também a toda aquela alimentação contínua que a Teresa e o Pedro e o Diogo seguramente também vai ter de fazer a quando depois da utilização, que é, eu tanto posso querer introduzir uma intenção mais, ou seja, eu quero estar preparado para identificar mais uma intenção e tomar uma decisão perante essa intenção, ou identifico que há um conjunto de situações que o cliente diz que até mapeiam com coisas que eu já posso concretizar no bot, mas o bot não identifica dentro daquela linguagem natural específica que o cliente utiliza como sendo uma daquelas realidades possíveis. Isto, no fundo, são tabelas de keywords, vamos chamar para ser mais simples, entre aquilo que nós queremos identificar e com o que é que vai mapear. E essas tabelas, à semelhança de outrora eu dizer que quero a opção 4, quero fazer uma reclamação, é atualizar essa tabela e garantir que é feito o upload imediatamente para o sistema. Portanto, isso numa primeira fase pode ser uma tabela que se partilha, numa segunda fase é uma tabela que está online e que o nosso cliente autonomamente vai fazendo esse match. Portanto, é ágil. Ok, boa. Há aqui outra pergunta de um participante anónimo que toca num tema que a Teresa já tinha referido, mas realmente é um aspecto muito crítico, tem a ver com o tema da autenticidade, a validação, a certificação de que eu estou a falar com a pessoa certa, que é sempre um mega desafio nos canais remotos, mas aqui então, quando nós nos colocamos de fora e confiamos esse trabalho ao robô, assume especial criticidade. Aliás, vejam que isto é tão crítico que o próprio participante não se identificou, por isso é uma pessoa mesmo preocupada com esta problemática. Mas se vocês quiserem partilharem um pouco a vossa experiência sobre que cuidados tiveram ou como é que garantem de alguma maneira realmente que este aspecto da validação e do cliente será certamente bem-vindo. E aqui se calhar até mais para a Teresa e para o Diogo, não sei. Pedro, é claro que se quiseres acrescentar algum dado és bem-vindo. Mas se calhar começava aqui pela Teresa. Teresa, porque tu falaste explicitamente sobre esta vossa preocupação. Sim, até porque sem esta preocupação não tínhamos o aval para poder avançar, não é? Portanto, era inerente termos isto bem circunscrito e a forma como iríamos disponibilizar informação em self-service. Nós começámos com um modelo em que enviávamos um token para o telemóvel que o cliente já tinha registado na sua ficha de cliente, portanto, era um passo normal, digamos assim, dentro daquilo que é os modelos atuais de certificação, portanto, são dados que o cliente já tem connosco, não são recolhidos no momento, já estão certificados na sua ficha de cliente e nós utilizamos esses mesmos dados. Neste momento, não enviamos o token, não solicitamos o token, mas fazemos o envio da informação que ele nos está a pedir para os canais certificados. Portanto, nós pedimos informação e se ela bater certa com aquela que nós já temos certificada na ficha de cliente daquele solicitante ou requisitante da informação, enviamos essa mesma informação para os canais que temos certificados. Portanto, ele não consegue, no momento, dizer eu quero para este número de telemóvel ou para este e-mail. Não, se estes dados não estiverem já previamente certificados e abastecidos na sua ficha de cliente, ele não consegue recolher esses dados. Mas o que é certo é que estamos a conseguir enviar muita informação para os nossos clientes por este modelo e, portanto, nós também temos validação em várias fases do processo, que o cliente tem telemóvel abastecido, tem e-mail abastecido e, portanto, com base nestas certificações e confirmações de dados, nós no final do pedido do cliente conseguimos dizer se sim, se enviamos com sucesso o que ele nos solicitou agora, ou não. No vosso caso, como é que garantem que dão a informação certa à pessoa certa e não dão a encomenda ao outro qualquer? Nós, de facto, ainda estamos no MVP, no primeiro caso. Neste primeiro caso, o que nós usamos como base é o código do objeto, ok? E a informação que damos é aquela que podemos dar para quem tem um código de objeto, ou seja, damos o estado dele, ou seja, em fase do fluxo é que se já chegou a Portugal, se já está no centro de tratamento, já está em distribuição, mas não damos informação confidencial, nomeadamente remetentes, morada de destino, características do objeto, descrição,
isso há de ser necessário então fazer uma identificação, uma certificação de quem nos está a contactar, e é algo que ainda vamos desenvolver. Ok. Tinha aqui uma questão que também poderá ser, se calhar, a Go Contact melhor do que ninguém conseguirá explicar isto, porque muitas vezes quem sente a atração pelos bots é que em grandes volumes, e há aqui o José Ribeiro de Azevedo pergunta, para uma linha que tem cerca de 200 chamadas por dia, compensará implementar um bot no atendimento? Rui, exatamente essa questão, eu estava a olhar exatamente para a questão que estava a ser colocada e estava a pensar exatamente na resposta. Depende da casuística. Ou seja, hoje em dia, com a facilidade da tecnologia e com a agilidade do processo, no fundo pensar para que é que eu poderei utilizar o bot aqui? Qual é o use case que ele me pode facilitar? Porque são 200 chamadas, não tem problemas, mas quantas pessoas estão a atender essas chamadas? Estarão essas pessoas cheias de trabalho ou têm espaço para o poder fazer e acomodar este sistema e não vale a pena estar a utilizar a linguagem natural ou um chatbot ou um voicebot portanto, depende, é preciso saber exatamente a carga de trabalho, a casuística que poderá ser posta em prática pelo bot e, portanto, sim, poderá, em termos teóricos, sim, poderá valer a pena. Há que analisar exatamente o caso que está em cima da mesa. Isso, André, só acrescentar também que nestes volumes muito baixos tem que se ter também algum cuidado para perceber se, conforme a casuística que estava a dizer e bem, quanto tempo é que o bot levaria a poder aprender, ou seja, a ter aqui carga suficiente para poder ter a aprendizagem, se depois não se tornam processos demasiado longos para poder dar uma boa experiência ao cliente. Exatamente, sem dúvida. Ora bem, entretanto, estamos a 4 minutos do fim e eu gostava de terminar ainda falando um pouquinho do futuro, mas se calhar vou deixar isso para vocês aí, rapazes da Go Contact, estão aí no mercado e sabem, ou conseguem melhor do que ninguém antecipar o que é que acham que pode vir a ser o futuro, como é que isto tudo irá crescer e evoluir, pelo menos até onde o horizonte nos permite alcançar, que isto a futurologia é sempre um exercício de adivinhação complicado, mas eu gostava de vos ouvir agora em jeito de finalização, como é que antecipam que todas estas tecnologias venham a evoluir nos próximos 1, 2 anos e as novas aplicabilidades, aplicações práticas que podemos encontrar? Ok, Rui, acreditamos que vai haver cada vez mais, e permitam uma expressão, uma massificação da utilização destes serviços. Acho que o mito urbano de que colocar este tipo de chatbots ou voicebots está só disponível para algumas grandes organizações e com processos muito complexos, está provado que não. E efetivamente, a plateia que esteve aqui a mencionar as suas experiências, vê-se que está aqui uma curva exponencial em que a aprendizagem inicial e as dores iniciais têm muito a ver com o planeamento e com as tomadas de decisão de não fazer tudo ao mesmo tempo e dar a prioridade aos temas, e a prioridade pode ir pelo tema de volume e pelo tema também de facilidade, ou seja, se calhar a tarefa que tem mais volume não significa que seja a tarefa que eu consiga imediatamente implementar como funcionalidade a nível do bot, portanto há que tomar a decisão, há que ensinar muito bem o bot e capacitar, e felizmente vimos aqui uma coisa muito interessante, foram tarefas bastante intensas, mas se repararmos não foi necessário tanta gente assim para pôr isto em prática. Eu acho que aqui é um balanço positivo. Tivemos aqui 1, 2 meses de trabalho intenso, mas conseguimos com 2, 3, 4 pessoas envolvidas, o que é excelente, e efetivamente a curva depois é exponencial. Portanto, futuro, cada vez mais massificar, cada vez mais termos consciência de que podemos ter do nosso lado serviços, eu como cliente, para poder alimentar o meu bot, porque eu muitas vezes quero exigir do bot, mas esqueço-me que tenho de ter os serviços preparados para o efeito. Tocar aqui um ponto muito importante, que tu tocaste no início da tua apresentação, que é a parte do real-time decision, que é extremamente importante. Cada vez mais nós também podemos utilizar estes bots para poder dar informação ao nosso agente, dar informação ao nosso cliente de forma preditiva, de forma a poder identificar não só o sentimento, fala-se muito de sentimento, mas mais do que sentimento, intenções no decorrer da conversação e no decorrer do diálogo que o próprio agente tem e que realmente, mediante, primeiro de tudo, coisas que eu recolho em script e coisas que eu tenho tipificadas da minha ficha de cliente e do tipo de cliente que eu tenho, que me pode logo à cabeça explicar e dar uma ajuda sobre as melhores ofertas, sobre aquilo que o meu cliente à partida vai ter mais
tendência para aceitar ou não. Portanto, isto tanto a nível da comunicação, dos fluxos entre o sistema e uma área de analytics do cliente e, obviamente, usar a linguagem natural para identificar intenções em real time e identificar sentimento. É, sem dúvida, uma tendência. Aqui, atenção, e não estamos a falar contra nós, estamos a falar de uma forma muito aterrada em termos de sabermos o que é este tipo de implementações. Muitas vezes, quando queremos dar muitas sugestões ao agente, baseado numa transcrição imediata da conversação, também podemos gerar ruído. E é preciso ter muita atenção àquilo que devemos escolher, aquilo que devemos realmente reter para a gestão e aquilo que devemos entregar ao nosso cliente, ao nosso agente, porque senão, em vez de ser algo positivo, é uma poluição. O ótimo é inimigo do bom, não é? Às vezes mais simples é mais prático. Mas olha, sabes, a única coisa que eu tenho pena é não termos mais tempo. É verdade. Este é um tema que o tempo passou completamente a voar, ficamos mesmo com a sensação de que havia ainda muito mais para partilhar, mas pelo menos espero que tenhamos conseguido passar aqui aos nossos participantes uma série de informação que lhe possam ser úteis, e por isso, antes de mais, olha, quero agradecer muito mais uma vez à GoContact e aqui aos nossos colegas palestrantes, mas também a todos os participantes, e só recordar que vão receber agora durante a tarde um breve questionário que nós vamos vos convidar a preencher, porque os vossos inputs são fundamentais para nós também melhorarmos aqui a nossa dinâmica e introduzir temas que sejam verdadeiramente do vosso agrado, e pelo menos este programa das Conversas Ímpar temos intenção de o retomar no próximo ano, e por isso esperemos voltar provavelmente o primeiro em março, como temos feito em todos os anos anteriores, e mais uma vez agradecer a todos a vossa presença e desejar um excelente resto de dia. Muito obrigado. Adeus a todos. Obrigada a todos. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigado.